Mesa 5, novas relações de trabalho no século XXI. Nós temos agora conosco o Dr. José Lopes Neto, conselheiro estadual da OAB Rio Grande do Norte. Dr. Antonino Pio, professor e advogado trabalhista. Dr. Marcos Oliveira, advogado trabalhista e conselheiro estadual da OAB Rio Grande do Norte. Dr. Rafael Lara Martins, advogado e conselheiro federal da OAB Goiânia. Diretor-geral da Escola Superior da Advocacia da OAB Goiás. Bom dia, boa tarde a todos. Todos já na sala conosco aqui. Passo a palavra, então, ao presidente da mesa, doutor José Lopes Neto. Isso. Boa tarde a todos. Todos me escutam bem? Perfeitamente bem. Perfeito. Então, queria aproveitar a oportunidade e saudar todos os advogados trabalhistas, né? Em especial no dia de hoje, 20 de junho, dia da advocacia trabalhista, do advogado trabalhista. Penso que o evento não poderia ter se realizado em dia mais apropriado, tá? Um evento super moderno, com a temática super atual, bem a cara do que a gente está vivendo hoje, né? Queria aproveitar a oportunidade de agradecer ao presidente Gleidson Soares, né, pelo convite. Gleidson, que é uma pessoa próxima, né, a gente, com quem a gente convive ali no átrio do TRT 21, fazendo nossas audiências quase que diariamente, né? E que nos convida para presidir essa mesa, né? Hoje aqui está ladeado de tão grandes nomes, pessoas tão queridas para a gente e tão próximas, né? Então, oportunizo o momento para saudar o professor, advogado militante, contemporâneo de faculdade, doutor Antonino Pio, de quem tenho a honra de gozar da amizade, doutor Marcos Vinícius Oliveira, né, advogado trabalhista também muito militante, com longa história de atuação junto ao nosso TRT 21, com quem tenho a honra de dividir a bancada do Conselho Estadual da OAB-RN, e, por fim, doutor Rafael Lara Martins, advogado, professor, mestre em Direito do Trabalho, conselheiro federal da OAB pela bancada de Goiás. Doutor Rafael, no meu sentir, dispensa apresentações, pois ele vem a cada dia mais se tornando mais conhecido entre nós que advogamos na área trabalhista. A visibilidade dele tem cada vez sendo mais ampliada e a ajuda que ele vem proporcionando à advocacia trabalhista com suas lives, né, a todo instante, sempre ali ladeado da doutora Vólia Bonfim, do doutor Renato Saraiva, enfim, baluarte da advocacia trabalhista, né, e da doutrina nossa do dia a dia. Em especial nesse momento aí de tantas mudanças, de adaptações para a advocacia trabalhista, tudo reflexo dessa pandemia que estamos vivendo. Assim, feita essa apresentação, né, inicial dos convidados e dos membros da nossa mesa, passo a palavra aí para o nosso convidado, doutor Rafael Lara Martins, para as suas considerações. Bom dia a todos, ou boa tarde, né? A gente aqui já começa a entrar na tarde. Quero aqui agradecer José Lopes Neto, que é o presidente dessa nossa mesa, mesa número 5, saudá-lo igualmente junto ao Marcos Oliveira, Antonino Pio, todos os colegas que eu tenho a honra de estar aqui ao lado para a gente falar sobre essas novas relações de trabalho do século XXI. Mas eu não posso deixar também de fazer uma saudação muito especial à presidente Alessandra Camarano, presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, o Antônio Fabrício, o Canindé também, 2 conselheiros federais, companheiros de Conselho Federal, que têm feito um belo trabalho aí. Cumprimentar toda a gestão aí da OAB do Rio Grande do Norte, dizer que vocês são um exemplo aí de dedicação à causa da advocacia trabalhista para nós e parabenizar vocês pelo trabalho que vem sendo feito à frente da ordem. Cumprimentar também o doutor Daniel, da Escola Superior de Advocacia, um co-irmão de escola, né? E dizer da honra e da felicidade que é estar aqui com vocês, quero dizer que estarei sempre aqui ao lado de vocês. Eu assistia mais cedo algumas falas e vinha refletindo sobre esse momento dessa fala minha aqui, junto com vocês, para a gente falar sobre essas novas relações de trabalho do século XXI. E quando o convidado via a programação do evento, eu ainda brinquei assim, tem certeza que vocês vão me convidar para falar sobre essas novas relações do século XXI? Porque parece que eu penso de uma forma um pouquinho diferente, né? Mas o debate é sempre bem-vindo, o convite muito carinhoso da forma que foi feita estimulou a que eu estivesse aqui com vocês
nesse dia para falar disso. Mas para a gente falar sobre as novas relações de trabalho do século XXI, a gente precisa pensar um pouquinho, e parece que agora, em tempo de pandemia, eu fico aqui pensando o tempo inteiro em Covid, em MP, em pandemia, e não sei o quê, mas a gente tem que manter um foco de um olhar, e a Alessandra Camarano foi muito feliz, como ela sempre é, na sua eloquência, em ela falar de papel de advocacia, e muito feliz em pontuar um momento que estamos vivendo de desproteção da saúde e da vida do trabalhador, e isso é algo que a gente não pode deixar de pensar. Mas para a gente falar das novas relações de trabalho, a gente tem que olhar um pouquinho para trás, justamente nisso que vem sendo dito, né? Nós não podemos ignorar o avanço no decorrer das décadas, no decorrer dos séculos, do que o direito do trabalho representa. O direito do trabalho, ele é a oposição à escravidão. Ele é o que a gente tem de antítese à escravidão. E quando a gente caminha com o direito do trabalho ao longo dos séculos, fazendo antítese à escravidão, fazendo presença à proteção da saúde, à proteção da vida, à proteção de direitos, à proteção do salário dos trabalhadores, a gente vem caminhando ao longo de muitas décadas, de muitas décadas. E o que está acontecendo é que nós estamos vivendo um momento diferente. Nós estamos vivendo um momento diferente, e eu não estou falando de direito do trabalho, e eu não estou falando de Brasil, eu estou falando um momento de mundo. Nós estamos vivendo um contexto mundial diferente. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo a curva da história. Talvez nós que estejamos vivendo aqui nesse momento agora, não consigamos alcançar o tamanho e a importância deste momento que a gente está vivendo, dessa mudança de paradigma, dessa mudança de conceito, a velocidade das informações, a importância que é de estarmos sempre conectados ao conhecimento, às informações e à filtragem desse conhecimento. Daqui a alguns anos, algumas décadas talvez, ou nem tão décadas, porque as coisas estão acontecendo de forma muito rápida, quando estivermos olhando para os livros de história desse momento, nós vamos falar, poxa, realmente a gente estava vivendo um momento de mudança, mudança de paradigmas. Nós temos mudanças de conceitos sociológicos, nós temos mudanças de recortes sociais, nós temos mudanças de classes, nós temos mudanças de poder. E não se poderia imaginar que em um contexto de tantas mudanças não haveria mudanças nas relações de trabalho, e, consequentemente, não haveria mudanças no próprio direito do trabalho. Nós saímos, do ponto de vista sociológico, de um momento em que o homem ele tinha uma proteção e preocupação do ponto de vista macro da humanidade, e a gente entra numa relação que se começa a enxergar o homo economos, em que o dinheiro, o capital, a economia, a sobrevivência econômica começa a ter um papel diferente do que tinha há 10 anos atrás, do que tinha quando eu comecei a advogar, 16 anos atrás, as relações já eram distantes. Então, nós precisamos olhar para frente e entender o que são essas novas relações de trabalho. E também não podemos deixar de dizer que o fato de termos novas relações de trabalho não extingue as demais, as antigas. Nós ainda temos trabalhadores nas indústrias, nós ainda temos vendedores nos comércios, trabalhadores em empresas de prestação de serviço, nós temos trabalhadores de carvoaria, nós temos trabalhadores rurícolas, uma coisa não exclui a outra. Mas temos sim e temos também novas relações de trabalho. E quando a gente fala em novas relações de trabalho, a expectativa de todos é que a gente fale sobre os trabalhadores de aplicativos, né? A uberização das relações de trabalho. Mas eu não quero começar falando dos trabalhadores de aplicativo, eu não quero começar falando da uberização, porque como tudo só ia acontecer, infelizmente, no nosso direito tão amado, que é o direito do trabalho, quando eu falo a palavra uberização das relações de trabalho, o aspecto técnico ele deixa lugar para a guerra ideológica.
Isso absorveu uma forma de se levantar uma bandeira. Então, antes de falar em uberização e trabalhadores de aplicativo, eu preciso falar de outras novas relações de trabalho. Outro dia, conversando com um grande amigo que é procurador da República, ele vinha interrogando no inquérito civil, ali, questionando, fazendo perguntas no inquérito civil, a um jovem de 19, 20 anos, um jovem todo estiloso, com uma roupa diferente, e ele conversando naquele inquérito civil no Ministério Público Federal com aquele jovem, e ele perguntou para ele, o que você faz? Sua profissão? E ele respondeu, eu sou influencer. Ele, como? Ele, eu sou influencer. Tá, mas e a sua profissão? O que você faz? Não é isso, eu sou influencer. E o procurador federal, amigo, o procurador da República, desculpa, meu amigo, disse, que é isso? Porque isso já tem alguns anos, né? Hoje eu falo influencer e todo mundo entende. Aí ele explicou o que ele fazia, que ele influenciava pessoas, né, nessa americanização dos termos e etc. Ele falou, tá, entendi, você mexe com internet. Ele, não mexo com internet. E ele foi dar uma palestra de o que era a profissão dele para ele. E aí ele estava tratando aquele rapaz com muito desdenho, né? E falou, tá bom, remuneração, quanto o senhor ganha? Ah, depende, de 40 a 80 mil por mês. E aí ele parou, olhou aqui e falou, mas caramba, eu nem sei o que é isso. Esse cara ganha mais que eu. Nós estamos em um novo momento. Quando eu era criança, meus pais me matricularam na escola de inglês, né, para aprender inglês, porque todo mundo tinha que aprender inglês, era o pensamento que nós tínhamos. Informática, veja, para a gente aprender a mexer com Word, Excel, digitação para aprender a digitar. Hoje eu tenho filhos, 8 e 9 anos, e os meus filhos estudam robótica. Minha filha me convenceu a colocar ela num curso de youtuber. É porque ela quer ser youtuber? Não, é porque isso faz parte. Existem estas novas profissões, youtuber. E aí a gente começa com tantas profissões, e eu não estou falando de relações de emprego e relações de trabalho, lato sensu, que a gente pensa, e onde que o direito do trabalho vai se encaixando nisso? Você hoje tem pessoas que têm canais de YouTube e equipes que trabalham com essas pessoas de canais de YouTube que você pergunta, qual que é a relação que rege essa pessoa que tem esse canal de YouTube com o nome dele e as outras pessoas que estão ali com ele? O direito do trabalho, é a relação de emprego? Essas pessoas vão ter a sua carteira assinada? Com que tipo de relação? Quantas pessoas dão um suporte para esses empreendimentos tecnológicos e modernos que sequer eles tiveram a oportunidade de estar presente e de se conhecerem presencialmente? Nós teimamos em achar que o teletrabalho é fruto das relações de emprego e fruto do direito do trabalho. E pode ser, assunto que eu gosto muito e que tem que ser muito bem regulado. Mas o teletrabalho não é exclusivo do direito do trabalho e da relação de emprego. As pessoas podem estar prestando serviço para múltiplas pessoas. Nós temos hoje, dentro da advocacia, pessoas no Brasil inteiro que fazem peças, processos, que aceitam ou não aceitam o recebimento daquela peça de recurso para responder aquele recurso. E aí ela recebe por aquela peça e na semana que vem ela está estudando para um concurso público e ela não quer receber peças, ela não recebe peças. E nós vamos dizer que há evidência de relação de emprego nessa pessoa? Nós temos que enxergar que existe um novo e que esse novo precisa proteger. E eu chego nos aplicativos e eu chego na uberização. Senhores, o debate da existência de relação de emprego entre os trabalhadores que trabalham aí nos iFoods, Uber Eats, os aplicativos de entrega e aplicativos de transporte em geral, ele é denso, ele é rico. Majoritariamente vem se pensando que não há relação de emprego. O professor Pepe Chaves, que eu acho que hoje é uma das maiores referências do Brasil no assunto, tem estudos muito interessantes para se abrir o código-chave de você entender o aplicativo e a subordinação
do trabalhador, não a subordinação estrutural, aquele conceito que chegou tão bacana, que veio da Itália, mas já ficou para trás e no TST e no direito do trabalho brasileiro, mas uma subordinação institucionalizada da tecnologia. E essa subordinação seria possível, seria suficiente para trazer ou não uma relação de emprego. Sentenças temos poucas, as que negam o vínculo são muitos, são maiores em número, e, aparentemente, dentro de um conceito de direito do trabalho, uma prevalência pela autonomia desse trabalhador. Mas esse trabalhador está desprotegido, e nós não podemos tolerar esse trabalhador desprotegido. O problema é, nós não podemos também achar que proteger esse trabalhador é colocá-lo num manto quadrado das relações de emprego, que servem e muito ainda para a grande maioria das relações de trabalho, mas que não servem para essa relação. A gente precisa abandonar a dicotomia entre empregado e não empregado. Nós temos as empresas que querem proteger trabalhadores que eventualmente não sejam seus empregados. Mas existe um sentimento de, a cada passo de proteção que eu dou para esses trabalhadores, eu estou dando elemento para um reconhecimento de vínculo de emprego na Justiça do Trabalho. Então, pensemos, a desproteção total desses trabalhadores, sem um seguro, sem uma renda mínima, sem uma previdência, sem ajuda, se eles eventualmente tiverem um problema de saúde e não conseguirem mais trabalhar, a diminuição desses direitos por necessidade de se reconhecer um vínculo de emprego pesado, oneroso para esse tipo de relação, é a resposta? O direito do trabalho precisa avançar da mesma velocidade que as relações de trabalho elas têm avançado. Nós não podemos abandonar o direito do trabalho, e eu não estou aqui defendendo o retrocesso social, para dizer do não retrocesso social, como disse a doutora Alessandra, como bem disse a ministra Adelaide. Dizer que precisamos de um novo olhar no direito do trabalho é ser realista, é entender que nós teremos, de fato, nas relações de trabalho e nessa modernidade de relações, entender que temos, de fato, situações de pessoas que merecem e precisam ser protegidas, para não morrerem, para proteger a sua saúde, para proteger a sua segurança, para poder aplicar regras de proteção, para obrigar, por exemplo, que um iFood da vida faça a revisão das motos dos seus entregadores. Só que se o iFood hoje falar que quer ver a moto do entregador, o iFood vão estar dizendo que ele é empregador. Então, nós precisamos aproximar dessa nova relação, que não chega a ser empregador, mas que não deixa o trabalhador desprotegido. Nós temos um conceito de proteção e não um conceito de desproteção. Respeito quem ainda entende que a proteção passa somente pela carteira de trabalho. Eu não entendo que ela passa somente pela carteira de trabalho. E que negar proteção para quem não tem carteira de trabalho, e é isso que, na verdade, a gente vê, é contribuir com a precarização desse trabalho, que deveria e poderia estar muito mais protegido e poderia e deveria estar sendo olhado com um novo olhar. E para encerrar, meus amigos, porque eu não quero ser o responsável pelo Afonso Paciléu ficar brigando com a gente depois, meu querido amigo Afonso, para encerrar aqui a minha fala e oportunizar que os debatedores tragam alguma coisa para a gente, que seja positiva, e não sei se temos tempo para responder ou não, se tiver, respondemos, se não, fazemos outro debate, fazemos lives, fazemos webinários, estou sempre à disposição de vocês. Eu quero ler um poema. Eu escrevo também poemas, mas sobre as novas relações de trabalho, esse poema do professor Platão Teixeira de Azevedo Neto, de Goiânia, é o mais belo poema sobre as relações de trabalho que eu conheço. E eu acho que em tempos tão duros, a poesia aquece o coração e a poesia nos traz reflexões. E o nome do poema do professor Platão Neto é Trabalho em Mutação. O futuro do trabalho não se pode prever. Palpite certo ou falho, só saberá quem viver. Robôs fabricando gente, gente servindo robô, prazer. Sou seu novo gerente, me chamo computador.
O labor é intermitente nesse tempo de mutação. Salário, um palito de dente. O suor não paga meu pão. A vida na palma da mão, nela som, paixão e dor. Na tela, a face do irmão. Obra do Steve, o sonhador. A ciência que traz alegria tira emprego do trabalhador. Como equilibrar sem histeria esse cenário transformador? O robô nano faz cirurgia. O feto na impressão 3D. O vento gera energia, tudo é game para a geração Z. Do outro lado, a vida bandida, de quem não tem o que comer. No carro não há motorista, no banco, ninguém que se vê. E a máquina já faz a arma e casa, tudo de modo avassalador, e o ser humano jogado à traça. Mas não se pode fabricar amor. Senhores, muito obrigado pela oportunidade, pela generosidade de quem está agora nos assistindo, pela generosidade do convite. Estou sempre à disposição. E nesse dia de hoje eu quero deixar aqui um salve à advocacia trabalhista. A advocacia trabalhista moderna, a advocacia trabalhista que não perde seu espaço, que recupera o seu espaço e demonstra que de todos os países do mundo, aqueles que têm um direito do trabalho forte são os que melhor sairão e preservarão a renda da sua população dentro desse tempo de pandemia. Muito obrigado, Zé Lopes. Nós que agradecemos, professor. Bom, recebendo a palavra do Dr. Rafael, depois das suas brilhantes colocações, passa a palavra para o Dr. Antonino Pio, para que ele possa contribuir com o tema, né, novas relações de trabalho no século XXI. Boa tarde, né? Boa tarde a todos já. Parabenizar pela organização do evento, o Dr. Gleidson, nosso presidente da NATRA, Afonso Paciléu, que também tem ajudado muito, conheço o Afonso lá em São Paulo, grande advogado trabalhista, um dos escritórios de reclamante gigantesco, tá certo? O nosso palestrante, Rafael, excelente colocação sobre a evolução da mão de obra no Brasil, no mundo como um todo, né? E eu acho que é exatamente isso, como o Rafael falou, né? Nós vivemos a Revolução Industrial, que foi exatamente trazer a mão de obra, o processo de mecanização que nós tivemos. E aí passou no direito do trabalho, a evolução do direito do trabalho, o método Fordismo, o Toyotismo, e hoje nós chegamos no Uberismo. Certo? Seria um novo método do direito do trabalho, da relação de trabalho, certo? Seria uma nova revolução industrial, sendo que dessa vez do século XXI, para muitos estão dizendo que inclusive é uma nova revolução industrial, sendo que a primeira foi a mecanização da mão de obra, essa segunda seria a automação da mão de obra, tá certo? A substituição da mão de obra por sistemas automáticos, por robôs. A gente vê, às vezes, estava pesquisando, colheitadeiras, tá certo? Na região de Goiás, na região do Mato Grosso, elas são guiadas por GPS, não tem motorista, certo? A colheitadeira totalmente por GPS, o terreno mapeado, e ela sai e faz a colheita todinha. Então, são mão de obras que vão deixar de existir. Algumas funções, algumas mão de obras vão deixar de existir com o tempo. E novas estão nascendo. O influencer. Quem ouviu falar de influencer há 20 anos atrás, tá certo? Mas hoje é uma nova profissão. Então, novas nascem, outras deixam de existir. Alguns dizem que a uberização seria a precarização da mão de obra, tá certo? Afastando a ideia do ideologismo, como o professor Rafael falou. Nós começamos o ano com 13 milhões de desempregados. Temos hoje, atual, 28 milhões de desempregados. Segundo a XP, vamos chegar ao final do ano, com o fim da pandemia, com 40 milhões de desempregados. Seria a uberização, o IT e esses outros trabalhos por aplicativo, certo? A precarização ou a solução para o desemprego desses 40 milhões que talvez a gente tenha? É uma reflexão que a gente tem que parar e fazer, tá certo? Que o desemprego está batendo na porta, é necessário as pessoas se reinventarem, tá certo? Vem novos métodos de trabalho e a evolução do trabalho está aí. E o direito do trabalho tem que procurar evoluir junto com isso para poder estar junto nesse momento, tá certo? Defendendo os direitos humanos, defendendo a integridade do trabalhador, tá certo? Mas também sem esquecer que ele precisa defender o emprego. E se a gente não defender o emprego, tá certo? Aí a mecanização e a automação cada vez será um processo mais rápido de substituição da mão de obra. Então, era esse comentário que eu tinha sobre as palavras do professor Rafael. Eu devolvo a palavra ao presidente José Lopes. Excelentes colocações, doutor Antonino, mas rapidamente eu passo a palavra para o doutor Marcos Vinícius, que tem uma visão aí, é importante o ponto e o contraponto, né? Ele certamente, até pelo tempo de atuação, a larga atuação aí
advogando para sindicatos e tudo, certamente vai ter uma grande contribuição para nos dar. Vamos ouvi-lo. Boa tarde a todos, os colegas, ilustre palestrante. Antes de falar sobre as novas relações de trabalho do século XXI, é preciso a gente pontuar uma premissa histórica. É que o processo de precarização do trabalho é consequência da doutrina do neoliberalismo, que atingiu o mundo nas últimas décadas e chegou ao Brasil a partir dos anos 90, né, com o governo de FHC. A partir de 2016, já vou trazer mais recente, com o governo Temer, houve um avanço dessa pauta neoliberal que atingiu em cheio os direitos sociais e trabalhistas e culminou com a reforma trabalhista, em novembro de 2017, que alterou profundamente a CLT e flexibilizou e criou novas formas e modalidades de precarização do trabalho. Eu entendo que ninguém pode ser contra a modernização da legislação trabalhista, evidentemente. E também entendo que não é a legislação trabalhista que impede o crescimento econômico e a geração de empregos. Esse mantra tem sido colocado para justificar a redução de direitos dos trabalhadores. E para resolver essas questões, eu entendo que a sociedade precisa realizar um projeto de inclusão e de ascensão social que melhore efetivamente as condições de vida da população. E não será, a minha opinião, com retrocesso de novas modalidades de trabalho que retiram direitos sociais e trabalhistas, como com redução, com terceirização, com precarização, com informalidade, flexibilização, desregulamentação, que aí tem um exemplo clássico, da uberização e da pejotização, que vão resolver as questões, os problemas das relações de trabalho no Brasil e permitir o crescimento e a geração de empregos e evitar o aumento da miséria e da desigualdade social num país tão desigual como o Brasil. Então, a minha questão, quer dizer, eu coloco, é preciso resolver esse diálogo entre capital e trabalho, nas relações de trabalho, cujo conflito eu entendo que é inerente à sociedade capitalista, levando em conta os preceitos constitucionais trabalhistas, contidos no artigo 3º da Constituição Federal, e levando em conta as necessidades dos trabalhadores, das empresas e da sociedade. Eu acho que na hora que se resolver essas questões, se resolve também, se avança nas questões das relações de trabalho no Brasil. São essas colocações. Ok, então, assim, rapidamente, queria agradecer a todos pela participação, né? Agradecer aí ao nosso convidado, doutor Rafael, pelas brilhantes colocações, e dizer que, em que pese essa questão da informatização, isso ser um facilitador para que hoje a gente esteja aqui participando desse 7º Enatra, mas tem um lado também negativo, que é a impossibilidade da gente sair daqui desse encontro para ir desfrutar da culinária potiguar, né? A gente poderia estar saindo daqui para ir almoçar num restaurante, o nosso clássico Camarões, mas fica aqui o nosso convite, doutor Rafael, para uma próxima oportunidade, você participar de mais um evento conosco e de nos dar a honra da sua presença aqui fisicamente. Devolvo a palavra ao doutor Afonso para dar sequência no nosso congresso. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Obrigado aos mediadores. Foi um prazer aqui. O senhor falou agora do Camarões. Eu me lembro quando estive aí em um evento da OAB-RN, fui ao Camarões, de fato. Mas logo, logo a gente volta com a vida ao normal, né? E tudo vai se encaixando. Obrigado pela participação de todos. Vamos então agora para o próximo painel, mesa número 6.